Oi, Aline! Ei, Matheus, até que enfim, né? Pelo amor de Deus, Aí eu já menina botei aqui do um faz. céu! Hoje eu quero fazer live com esse. Hoje eu quero fazer live assim, De gente. ursinho, tá fofa, tá linda, de ursinha. Gente, essa live minha com o Matheus já tava virando novela Vi- mexicana. Virou Era, novela mesmo, viu? era parto, era. Nossa, cada hora era uma coisa, né, Matheus? Eu não conseguia ajeitar os horários, mas enfim, A nossa live, que era tradição, virou novela, né, Aline? virou novela, gente. Mas calma, estamos aí. Matheus, adquiri. Ah, eu quero esse. Aqui, ó. Ó, como Ah, eu que tô. coisa boa que é o meu, ó, Ó. também trouxe. Aqui, ó, Gente, ó. Agora eu tô chiquérrima para minhas lives. eu vi uma live que você estava fazendo com esses bichinhos. Isso ajuda Oh, muito, né, a gente. muito! Nossa, eu adorei. Tem um outro quadro lá que é imantado, que tem as fases de gestação. Tô namorando ele já. E se eu- esse eu ganhei da Sêmina, lindo assim, todo bonitinho. Tem as Muito fases, a lindo, ovulação. Se né? você precisar, eu te empresto também, tá aqui em Ai, casa. nós Viu? estamos aqui Se você para quiser ajudar gravar. essas mamães. E hoje vai ser um assunto muito legal, né? Assim, a gente poder falar sobre plano de parto, pensando que é um assunto muito pouco falado, né? A gente tem aí pouquíssimas profissionais que entram nesse assunto e fortalecem as mulheres quanto ao plano de parto. E esse documento ele é fundamental para a segurança das mulheres, né, Aline? Assim, a gente tem que pensar que quanto mais a mulher ela consegue se proteger nessa experiência de parto, a mulher que deseja parir, ela tem que ter essa segurança na condução e essa preparação prévia quanto ao plano de parto, né? Isso é muito importante para elas. E elas têm que saber também que o plano de parto é um direito delas, né? É um documento legal e que esse documento é válido independente de onde ela for ganhar, a via de parto que ela escolher, a maternidade que ela vai, se é o médico que está fazendo pré-natal, se não é, se é o plantonista. Ele você vai reconhecer em cartório, é documento e tem que seguir aquilo que você. Lógico, né, que respeitando, né, se pode ter alguma complicação, alguma, né, Sim, alguma coisa que a gente não está esperando, mas que vai ser seguida aquilo ali que você escolheu. exatamente, né? Muita gente me pergunta, né, quando a gente vai falar de plano de parto, se o plano de parto ele é um documento que ele vai ser seguido tanto no SUS quanto no convênio, né? Eu gosto muito de reforçar aqui, indiferente da sua via de internação, se é SUS, se é particular, se é convênio, o plano de parto ele é um direito legal adquirido por essa gestante, né? Então, a mulher que quer aí uma segurança na assistência, fazer esse plano de parto fortalece muito esses direitos e diminui muito os riscos que essa mulher venha a correr dentro dessa assistência de parto. E aí eu falo que eu sempre foco muito nisso com as pacientes que eu acompanho, que eu ajudo, auxilio na questão da produção do plano de parto, que o plano de parto, ele é uma fotografia do momento do parto. Então, a mulher ela vai conseguir olhar para o momento do parto ali de cima e vislumbrar o que que ela acredita e o que que ela não acredita para si durante toda a assistência de parto. Então, é importantíssimo a gente reforçar que quando a mulher ela faz um plano de parto, ela está pensando previamente o que que ela quer e o que que ela não quer que seja oferecido para ela durante a assistência de parto, exatamente focada na questão da segurança, né, Aline? Assim, E não parto, ele... adianta copiar da internet, porque o que é bom Exatamente. para você não quer dizer que é bom para sua amiga e que vice-versa. Você tem que Exatamente. escrever o seu plano de parto sabendo o que você quer, sabendo o que significa cada intervenção, cada momento, para não sair Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, uma forma de fortalecer essa questão do plano de parto é exatamente conversar com o profissional que te acompanha sobre a condução do plano de parto junto com você. Eu sou um profissional que eu gosto muito da consulta do plano de parto. Eu falo sempre com meus pacientes que a consulta do plano de parto, para mim, é a consulta mais importante que a gente tem. Porque é nela que eu vou conseguir sentar com a minha paciente e alinhar com ela o que que a gente quer e o que que a gente não quer. Então, se ela fala com a minha isso aqui eu não concordo, esse aqui eu acho que não é bom. E eu gosto muito de reforçar que o parto, ele não é meu. Não adianta eu pensar que as minhas expectativas de parto ideal são iguais às expectativas daquela mulher. Então, para mim, eu, Matheus, enquanto profissional, um parto ideal, um parto adequado, é um parto em que a mulher ela vai ali na banheira, um parto onde a mulher vai ter uma aromaterapia, uma penumbra, uma música. Eu vislumbro essa assistência. Mas e a mulher que eu vou acompanhar? Qual que é o desejo dela? Então não adianta eu colocar as minhas expectativas em cima da vivência de uma outra mulher, porque o parto não é meu.
né? O parto é da paciente que eu estou acompanhando, o parto é daquela mulher que desejou essa assistência. Então é importantíssimo que esse plano de parto ele seja dividido com a mulher, ele seja feito junto com a mulher, pensando exatamente nisso, que ela é quem vai definir o que é melhor e o que é pior para ela, junto com o marido, junto com o acompanhante, junto com a esposa, junto com quem for estar com ela durante o trabalho de parto. E fortalecendo essa experiência dos dois, né, Aline? Assim, e É. eu vi que subiu uma mensagem de uma mulher falando assim: ah, o meu médico ridicularizou a minha escolha de plano de parto. E aí, quando você tem um profissional que faz Ai, isso, então ele já dá tempo de trocar? é exatamente isso. Dá tempo de trocar? É repensar o profissional que vai estar com você, assim, porque É. se o seu profissional que está tipo, com você, ele te ridiculariza quando você fala que vai fazer plano de parto, automaticamente ele está dizendo para você que ele não acredita no parto normal, no parto humanizado e no respeito aos seus desejos. Então troca, corre. E é nesse momento é que a gente vai definir quem é que vai estar com a gente mesmo, assim. Se o profissional que está com você falar, ah, não, isso aqui é uma coisa que eu não gosto, que é uma coisa que eu não acredito, e mesmo Eu assim, ia falar, não precisa, eu sei o que eu vou fazer, né? exatamente. Isso aí é praxe, né, Aline? A gente vê muito profissional que fala assim, não, eu não faço plano de parto, não. Acho bobeira. Eu acho Eu acho bobeira porque bobeira. eu sei o que vai fazer, não vou fazer nada para te prejudicar, não, e fica nisso, né? Exatamente. E assim, por que que eu falo que é importante fazer plano de parto? Porque muito além dos profissionais que você contratar para estar com você ali, que pode ser que você tenha esses profissionais que você vai contratar para estar com você, existem outros N profissionais que vão estar com você durante essa assistência. Né? Então vão ter profissionais ali que são profissionais que estão no hospital, que nunca te viram, que não te conhecem, que não sabem o que você almeja para o parto. E o plano de parto, ele é para ser entregue no hospital. Então, o seu profissional particular que você contratou, sei lá, o médico que está te acompanhando no pré-natal, se vai estar com você ou não, ele vai te auxiliar nessa construção desse documento. E você vai levar esse documento com você no dia do seu parto, para que seja entregue na mão dos profissionais que vão te acompanhar lá dentro do hospital. E aí isso fortalece muito porque quando você chega no hospital e entrega isso para a equipe do hospital, você está validando para aquela equipe o tipo de assistência que você quer receber. E aí o plano de parto ele fortalece muito os seus direitos, porque quando aquela equipe recebe aquele plano de parto e ela lê, ela está assinando embaixo que ela vai respeitar, dentro, Respeitar, óbvio, escolheu. das formas de assistência, aquela sua assistência, né? Aquele seu desejo. Eu gosto muito de reforçar que assim, é importante antes da gente fazer um plano de parto, que você conheça o local aonde você vai parir. Que você tenha em mente qual vai ser o local onde você vai ganhar o seu bebê. Por quê? Porque não adianta, um exemplo, você vai ganhar numa cidade e falar, ah, eu quero ganhar na banheira. E no hospital não tem banheira. E Não aí adianta. você não vai ter essa possibilidade, porque o hospital onde você está indo ganhar, ele não consegue te oferecer essas questões de assistência, né? Porque é uma limitação física. E aí a gente vive no Brasil, um país onde as maternidades elas sofrem mesmo com muitas limitações físicas no que diz respeito à humanização. Porque agora que a gente está começando a engatinhar no que diz respeito à humanização do parto. Então, assim, vão ter muitas maternidades que não têm mesmo essa estrutura física adequada para assistência ao parto humanizado, né, Aline? E que mesmo que às vezes a maternidade, né, não tenha assim, banheiro, não tenha coisa, mas que te dê liberdade para você ganhar sentada, para você ganhar num banquinho, né? Que não, você não tem que ficar, porque não tem banheiro, não tem nada, tem que ganhar deitado na cama. Não, você pode sentar, pode Exatamente. andar, né? O banquinho é uma boa opção, né, Matheus? Pra quando não tem banheira. Eu gosto muito da banqueta. E aí eu gosto, é importante frisar, né, assim, a diferença, que muita gente pensa que parto humanizado é só o parto que a mulher vai parir na banheira, né? E aí elimina os Não. outros partos. Você fala, ah, não, eu não quero parto humanizado, não, porque eu não quero parir na banheira. E é exatamente nada disso, assim. A gente tem que pensar que o parto humanizado é aquele parto onde a gente respeita a integridade da mulher e humaniza as nossas relações, tornando aquela relação humana entre o profissional e a mulher parturiente. Então a gente vai só humanizar essa relação, tirando essa visão de que o profissional é detentor do conhecimento, o profissional é detentor do direito de tomar decisões em cima do corpo daquela mulher, e a mulher ela tem só que receber aqueles cuidados, aquelas intervenções sem reclamar. Então, a humanização ela preza exatamente isso, humanizarmos as nossas relações para que o parto ele seja assistido
com essas relações mais próximas, onde a mulher ela consiga olhar para o profissional e falar assim, que isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não quero. E o plano de parto fortalece isso, né? Esse diálogo. Porque quando o profissional ele lê, ele vai entender o que aquela mulher quer. E aí, a gente tem hoje no Brasil uma grande dificuldade é que muitos profissionais, quando a mulher ela chega com um plano de parto dentro de uma maternidade, aquele profissional ele entende aquilo como um ataque, como uma ofensa Uma pessoal, afronta. né? É, como uma afronta mesmo, tipo, mas tá me ensinando a trabalhar? Eu sei o que eu É, tenho que fazer, né? Então, assim, a gente tem muito disso, né? Muitos profissionais entendem aquilo como uma afronta ou como uma forma de tirar o a profissional médico da autoridade. assistência, né? Fala, não, tá querendo tirar o médico da assistência. E é exatamente o contrário, né? É só uma possibilidade da gente alinhar as nossas condutas e, principalmente, As dividir com essas expectativas, né? mulheres. Exatamente, E entender a as expectativa dela. expectativas. É E não isso. só para parto normal, né? Parto vaginal, parto cesárea também. Às vezes a mulher acha que não precisa fazer um plano de parto com cesariana, ela pode. Que ela pode pedir ali a primeira hora de vida, o contato pele a pele com o bebê, né? Logo após o nascimento. Então tem outras coisas, né? Ah, você quer uma luz baixa na sua cesárea, né? Assim, um ambiente mais tranquilo. Você quer uma música durante a sua cesárea. Você tem direito também de pedir, né? Isso. Tentar Exatamente. humanizar os dois, né, Matheus? É, Já... exatamente. E o plano de parto, ele é dividido em 5 momentos, né, Aline? Assim, quando a gente vai Uhum. fazer o documento do plano de parto, a gente tem essa divisão em 5 momentos. Então, tem trabalho de parto, que é aquele momento onde a mulher ela vai estar realmente entregue aos processos de contração. Então, nesse momento, eu falo que o plano de parto, ele visa fornecer para essa mulher segurança na assistência, acolhimento e cuidado. Eu falo muito disso, assim, que parto, a preocupação da mulher tem que ser parir. E ali ela tem que ser acolhida, ela tem que ser bem assistida e tem que ter segurança. Uma mulher que ela vai parir com segurança, ela fica mais tranquila para se entregar ao processo de contração e consegue compreender aquele processo de uma forma mais tranquila. Então ela não tem essa visão de que o parto é um sofrimento. E é exatamente nisso que a gente tem que se apegar no plano de parto. É quebrar esse tabu de que parto é sofrer, porque parto não é sofrer. Muito pelo contrário, né? Parto é uma transição, a gente está passando de uma experiência, passando por uma experiência, para a gente dar vida a uma nova pessoa que vai chegar. Então a gente está passando por um processo de transição muito importante e é muito importante que a gente fortaleça isso na mulher. E nesse momento da primeira parte do plano de parto, a gente fortalece exatamente os cuidados que devem ser realizados com a mulher durante o processo de trabalho de parto, o processo de contração. Para mim, eu, enquanto profissional, compreendo que este processo, o processo de trabalho de parto, é o processo mais difícil de todo o Da- processo de parir. Por quê? Porque esse processo, ele pode durar 1 hora? Pode, mas ele pode durar Duas, 18 três, horas. Ele 20, pode, exatamente. Esse processo de 24, quarenta e dilatação, oito. esse processo de dilatação, de trabalho de parto, ele é um processo que pode durar muito tempo. E ao mesmo tempo que ele é um processo de muita expectativa, e ali que a mulher ela vai estar vivenciando uma experiência muito forte, ele é um processo de muito enfrentamento para ela também. Por quê? Normalmente ele vai doer, normalmente essa mulher É ela isso vai que eu ia falar, porque cansar. é diferente da gente falar que o trabalho de parto é sofrer, tem que ser sofrimento com dor. São duas coisas diferentes, né, Matheus? Door Exato. vai doer, mas não quer dizer porque vai doer, vai ser sofrido, vai ser. Exatamente. São duas coisas. Exatamente. E assim, é muito bom falar assim que eu falo que de todas as dores que a gente sofre na vida, a única dor que tem sentido, a única É, dor que tem uma razão é a dor do parto. As outras dores é porque alguma coisa está errada. A gente está passando por algum processo de infecção, algum processo de adoecimento, e dor a de do parto, cotovelo, né, Matheus? dor Dor de de cotovelo que cotovelo, dói também, gente. dor de Dói na coração partido. dói também. É um processo ruim. A dor do parto, não. A dor do parto é Vai a única vir o dor. maior amor da sua vida ali. Exatamente. Que faz sentido, né? Você fala assim, gente, eu tô passando por isso aqui, no final vai ter valido a pena tudo que eu tô passando, sabe? Tudo. Tudo que eu tô vivendo tá valendo a pena e tá me fortalecendo enquanto pessoa. E aí a gente tem que fortalecer isso na mulher para que ela entenda essa dor como um processo mesmo, assim, como uma transição. E aí a gente compreende a dor como parceira da gente dentro dessa história, dessa vivência de trabalho de parto. E é mesmo assim, uma parceira difícil, assim. Nem sempre a gente vai ter aqueles parceiros do nosso lado e você fala assim, ah, esse aqui eu amo. É Né? aquele Você parceiro que vai você olha pro querer, lado e fala assim, nossa, esse aqui vou eu te queria trocar. matar. É, esse aqui eu queria trocar, esse aqui eu não queria, não. Mas a gente se adapta, né? E aí dentro disso, a gente trabalha
os métodos de alívio da dor. Então, no momento nesse primeiro momento do trabalho de parto, a gente foca nas intervenções que não são necessárias, nas intervenções que são necessárias e as divisões de opinião com a gestante quanto a essas intervenções e os métodos de alívio da dor. Então, a gente trabalha aí a presença do acompanhante livre escolha da mulher durante o processo de trabalho de parto, que é uma lei. Então, todas as mulheres elas têm direito legal a ter um acompanhante livre escolha com ela durante todo o processo de trabalho de parto. Então, Seja não homem, existe... seja mulher, enfim, né, Marcela? Exatamente. Seja seu marido, seja sua esposa, seja sua irmã, seu pai, seu avô. A lei é clara. É que nem o Galvão Bueno fala, a regra é clara. É A clara. A regra é regra é clara. clara. Então, é o acompanhante de livre escolha da mulher. Ou seja, quem ela quiser, indiferente se é homem, se é mulher, o hospital ele não tem direito. Ele não tem legalidade nenhuma para falar para a mulher assim, não, esse aqui você não pode trazer com você. Então, pode sim, e é direito seu. E aí, caso esse direito seja negado, você tem direito a chamar a polícia, fazer um boletim de ocorrência e entrar depois com uma representação legal contra o hospital, porque eles estavam infringindo uma lei. Tá? Então, vocês têm direito legal para isso. Então, só vocês procurarem no Google, Lei do Acompanhante 2005. Vai ter aí a lei bonitinha sancionada para vocês. E aí fala tudo sobre os direitos da parturiente a um acompanhante de livre escolha. Tá? Então, isso é muito importante ter com vocês. Além disso, a gente fala sobre as intervenções desnecessárias, a tricotomia e enema, que é a raspagem dos pelos pubianos que durante muitos anos foi realizada e a gente não precisa fazer mais. O enema, que é a lavagem intestinal, que também não se faz mais, porque a gente não tem benefício na realização de nenhum dessas intervenções, né, Aline? Assim, é muito mais desconfortável, muito mais desconfortável do que confortável para a Quem mulher. faz um exame que precisa fazer preparo intestinal, sabe o tanto que é desconfortável com um enema. E aí você vai fazer isso grávida, barrigão, trabalho de parto, pensa. Pensa você em contração e vem alguém para fazer um enema. Então, Um assim, enema e aí solta o intestino no meio da contração, olha que bagunça. exatamente, assim, é zero de necessidade, né? Então, é importante reforçar a não realização desses procedimentos e muita gente torce o nariz quando a gente coloca esse implante de parto. Que fala assim, mas ninguém faz isso ultimamente. Faz. Existem lugares que fazem isso ainda de rotina. E aí é importante colocar para a gente fortalecer para essas mulheres que não quer que seja feito porque não tem benefício. E aí eu sempre reforço nessa consulta de plano de parto que o cocô é natural do trabalho de parto, né? E assim, não adianta, eu tenho nojinho de cocô, não sei o Vai quê. ganhar, vai nascer, né, Marcia? Vai, a Vai hora. ganhar, vai nascer. E é um ótimo sinal, assim. Quando a gente fala assim, quando eu tô com vontade de dizer cocô, é porque o neném tá nascendo. E é isso mesmo. Quando tá com vontade de dizer cocô, é porque o neném tá nascendo. E é só relaxar e deixar que o neném venha, né? E o profissional que fica aí, não faço enema porque eu tenho nojinho de cocô. Tem que repensar, né? Assim, as questões de assistência, de forma de trabalho, porque é muito desnecessário a realização desses procedimentos. E aí, dentro desse processo de trabalho de parto, a gente vai passar por isso aqui, ó. Essa aqui é a reguinha de dilatação. Muita gente tem dúvida sobre como que acontece a dilatação. Tá dando pra ver direitinho? Tá dando Tá. reflexo, né? Não, Essa mas tá aqui dando. é a reguinha de dilatação. Muita gente me pergunta como que a gente avalia a dilatação. Então aqui eu consigo ver a dilatação do colo. Então aqui 2 centímetros, 3 centímetros, É com o 4 dedinho mesmo. centímetros. É com o dedinho mesmo. Eu toco aqui, ó, e avalio quantos centímetros Você essa mulher treina vai na estar. reguinha para ver se você tá abrindo tanto lá dentro. Exatamente, para Literalmente encontrar. isso. Exatamente. Essa régua aqui mostra como é que o colo vai estar. Então, quando eu toco a mulher e o meu dedo abre só isso aqui, ela está com 5. Então, quando eu toco aqui, está com 6, 7 e aqui 10 centímetros. Muita gente pensa que são 10 dedos, né? Fala, não, eu dilatei 10 dedos. Não Não. são 10 dedos, né? São só os 10 centímetros mesmo que a gente avalia. E aí, junto com isso, a gente avalia diversas outras coisas para ver se aquele corpo está ou não está evoluindo durante o trabalho de parto. Se está tendo descida do neném, se o colo está afinando, se o colo está centralizando, qual é a grossura daquele colo, se ele é médio. E aí a gente vê também a dilatação. Muita gente se apega única e exclusivamente nisso aqui, ó. Mas a gente não pode se apegar só nisso aqui. Então a gente tem que se apegar em todos os contextos daquele corpo e daquele colo. Então, exemplo, toquei a paciente agora, é um colo 2 centímetros. Aí eu toquei ela daqui 3 horas, é um colo 4 centímetros, mas é um colo agora 90% apagado, né? Nem tá no -1. É um colo
bem centralizado, é um colo que evoluiu muito. Então, para a mulher, ela fala assim, nossa, eu tava com 2, eu só evoluí para 4, mas em Mas, todo o resto, sabe, que evoluiu, e o colo que afinou, o colo que centralizou, o neném que desceu, tudo isso importa, né? E eu gosto muito de falar assim, se for primeira gestação, quando a mulher ela entra em trabalho de parto, primeiro aquele colo ele vai afinar, então ele vai ficar fino, para depois ele abrir. Então ele faz esse processo dessa forma. Primeiro ele afina, ele se depois tá. apaga, depois ele se abre nas primeiras gestações. Nas segundas gestações, eu faço, por que acontece mais rápido o segundo parto? Porque no segundo parto, esse colo ele afina e abre junto, porque ele já entende o Você processo. já Ele, sabe. exato, ele já conhece o processo de trabalho de parto. Então ele vai afinar e vai abrir junto. E aí é importante a gente ter paciência. Então, se eu te toquei, o colo tá 2 centímetros 90% apagado, tá 2 centímetros 60%, colo grosso. Daí 3 horas eu te toquei, tá 4,90, seu colo evoluiu bem demais. Seu colo tá muito fininho, então vai Tem que nascer, a ter gente tem... paciência, né? Exatamente, ter paciência. E parto é paciência. E aí a gente entra nesse primeiro momento nos métodos que vão auxiliar a gente de alívio da dor, os métodos não farmacológicos. E a gente tem bola, tem massagem, tem chuveiro, tem banheira, tem tudo. Aromaterapia. Tem aquele negócio Aromaterapia, que faz que chama como é que chama aquilo, Matheus? a moxa. A moxa, que eu nunca lembro o nome Moxa. como que fala. A A moxa moxa é é como se ótimo. fosse um. Parece um charutinho, né? E é Isso, a com calor. moxa. É um calor que coloca ali, Isso. né? A moxa bustão a gente queima um bastão de artemisia ou de carvão ativado para a gente fazer junto com o calor ali, através do calor, da temperatura, uma estimulação das fibras musculares, assim, trazer, a gente fala que a gente trabalha as energias corporais através da combustão daquele bastão de artemisia, assim, é muito bacana. Para redução de desconforto, para estímulo de trabalho de parto, a moxa ajuda muito a melhorar contrações, melhorar padrão contrátil. Eu faço muito isso. Se o paciente começou com uma fase latente, eu trabalho um pouco com moxa, com ventosa, com pontos de auriculoterapia, com pontos de acupuntura, para estimular esse trabalho de parto de uma forma mais natural. E a gente evitar aí romper uma bolsa, ligar uma Aqui, ocitocina, assim, é. para a gente diminuir ao máximo a quantidade de Aqui, intervenções, né? E aí, muita gente fala assim, mas as intervenções são sempre mal vistas? São sempre uma violência? Não. Vai ter momentos que a gente vai precisar. Por exemplo, romper uma bolsa, ligar uma tá com ocitocina. 41 semanas e 3 dias. A pessoa não entra em trabalho de parto nem de jeito nenhum. Não rompe bolsa, né, Matheus? É. E aí a Às gente vezes, pode pensar numa indução, nesse caso, tipo, 41 semanas, a gente pode pensar numa indução, numa tentar. estimulação. E aí, caso o paciente esteja em trabalho de parto, por exemplo, e o colo não evolui, não progride com as contrações que ela tem, se a gente tentar todas essas formas naturais de estimulação, a moxa, os pontos de aurículo, e não der certo, a gente pode tentar uma indução, uma estimulação medicamentosa. Então, a gente tenta um miso, uma ocitocina, para fazer com que esse corpo entre em trabalho de parto, dependente de como é que vai estar a evolução daquele colo. Então, assim, dentro desse processo, é importante colocar no plano de parto que caso seja necessário uma ocitocina, que seja discutido com a mulher antes. A real indicação dessa ocitocina. Avisado, né, que vai ligar. Exato, Não só exato, chegar com soro, te pendurar e sair, de repente está, né? exato. Ligar uma ocitocina com a indicação, isso não é um ato violento. É violência quando eu faço isso sem dividir com a mulher. Sabe? Quando eu chego e falo assim, ó, aqui eu tô ligando esse sorinho aqui. A mulher fala, mas por quê? O ideal é que todas as condutas que sejam feitas com o corpo dessa mulher sejam feitas mediante um aviso Comunicação, né? prévio, um alinhamento prévio com ela mesma. Fala, ó, tô pensando em fazer isso, o que que você acha? E aí a mulher, ela tem, mesmo com a indicação, o direito, né, de falar com o médico e com o enfermeiro que ela quer esperar um pouquinho mais. E aí, dentro das possibilidades, a gente pode sim esperar e as decisões, elas devem ser partilhadas exatamente para isso. Não é fácil não, né, Matheus? Né não, Aline? Não é fácil. Não, não é, porque assim, a gente se acostumou tanto com essa assistência violenta, né? Que as pessoas elas fazem isso de uma forma muito Rotineiramente, natural, né? exatamente. Que isso ficou naturalizado na sociedade mesmo. As pessoas entendem isso como natural. Tipo, o piquezinho, o subir na barriga, o ligar o ocitocina de rotina, o ficar Romper bolsa. deitada. Exatamente. Tudo isso foi muito naturalizado na assistência obstétrica. O que não precisa ser feito de rotina, né? Então a gente tem que trabalhar isso de uma forma muito tranquila.
Passando essa fase do trabalho de parto, a gente entra numa segunda fase que é o parto, que é aquele momento de assistência ao nascimento. Então, no parto, está aqui Verônica para mostrar como que funciona. Eu tô precisando arrumar um nome pro meu, acho que vai ser Bento. Você vê? Essa que chama Verônica, bonitinha, né? É pretinha. E aí a mulher ela vai chegar no momento que chama expulsivo, né? Que é o momento do nascimento. No momento do nascimento, na verdade, entre o trabalho de parto e o período expulsivo, tem um momento que chama transição. Esse momento de transição, eu falo que é o momento em que a mulher ela tá mais dentro da partolândia, assim, sabe? Que ela entra mais na partolândia. E é o momento onde a mulher ela tende a pedir um pouco mais de intervenções, tipo analgesia, cesariana, socorro, vou morrer. Isso é natural, tá? Esse momento da transição é um momento mais intenso para a mulher. E aí, se a gente consegue passar por esse momento da transição sem intervenção, ela vai chegar no expulsivo, que eu falo que é um momento que é mais tranquilo, porque ela passou pela transição e o expulsivo, o corpo ele consegue trabalhar de uma forma mais tranquila. E a gente chega nesse parto, né? E aí dentro desse momento do expulsivo é que as intervenções mais violentas acontecem. Então, a manobra de Christeler, a episiotomia, a episiotomia são manobras que são realizadas em muitos lugares de rotina, rotineiramente, para acelerar o trabalho de parto, para ajudar essa mulher no momento do nascimento e que são violências obstétricas graves. Então, chegamos aqui, eu e minha princesinha aqui no expulsivo, e aí dentro desse expulsivo aqui, ó, vai chegar neste processo aqui, ó, que se chama círculo de fogo. O que que é o círculo de fogo? É esse momentozinho onde a cabeça do neném tá bem aqui nessa região da vagina da mulher, do períneo, e essa região ela vai estar queimando, como se a gente estivesse pegando o isqueiro e queimando mesmo. Essa região, esse momento do círculo de fogo, o ideal é que o profissional ele tenha paciência com essa mulher e que ele fale para ela simplesmente respeitar o corpo dela, sem fazer nenhuma manobra, sem fazer navegação perineal, que é quando a gente usa os dedos aqui, a gente não, porque eu não faço isso, graças a Deus, para estimular a vagina da mulher, assim, ó, para ajudar o neném a descer. Tem gente que faz movimentos de pinça, que é usar os dedos, além de ficar fazendo isso aqui na vagina, fica fazendo isso aqui na cabeça do menino, para ajudar o neném a descer. É como se o dedo fosse um fórceps. Então puxa assim, tentando puxar a cabeça do menino, o que não ajuda, o que aumenta desconforto e o que aumenta ali o A risco laceração, né? Exatamente, de lacerações perineais Conta de graves. passar a cabeça, tá? Conta. Você ainda vai ficar fiando o dedo, né? Exatamente. Eu sempre falo assim, o tanto que deve ser desconfortável, eu nunca passei por isso, mas eu fico pensando assim, pensa você fazendo cocô, tentando ali, focada no seu cocô, e vem alguém e enfia o dedo no seu ânus. É a mesma coisa, gente. Eu fico Aí imaginando que deve ser igual. Você tá ali focada ali, só focada naquele momento, e vem alguém com o dedo. É a mesma coisa que você tá tentando parir, alguém enfiando o bebê ali para tentar acelerar ou ajudar o processo de trabalho de parto, o que é péssimo. E aí, dentro desse processo do círculo de fogo, a orientação que eu passo sempre para as mulheres é: respira, fica tranquila, que vai passar. E vai passar mesmo. Esse círculo de fogo aqui é o momento mais rápido, assim, dentro do processo de trabalho de parto, porque vai coroar, o famoso coroar, vai vir outra contração e essa cabecinha vai se desprender aqui, ó. Desprendeu a cabecinha. Então, a cabecinha do neném, ela tá de fora. O ideal é que a gente aguarde esse bebê sair devagarzinho, sem pressa, sem puxar, sem fazer nenhum tipo de manobra. E aí, na próxima contração que vier, esse bebê ele vai rodar e vai sair sozinho. Ele sai, a gente tira o bebê e leva ele aqui, ó, para contato pele a pele com a mãe. Fez contato pele a pele com a mãe, tá pleno, bonitinho, curtindo esse contato pele a pele com a mãe. O ideal é que seja feito isso, e o ideal é que isso esteja em plano de parto para que essa mulher ela tenha respeito nesse momento. Por quê? É nesse momento aqui, quando o neném está saindo, né, nesse círculo de fogo, em que as intervenções são mais intensas, e a gente vê isso acontecer muito forte, de acontecer essa manobra aqui, ó, o neném está saindo, e aí vem o profissional e sobe em cima da barriga da mulher. Então sobe aqui para estimular esse bebê a sair, acelerando o processo de desprendimento, a famosa manobra de Christeler. Por que que não deve ser feita a manobra de Christeler? A manobra de Christeler ela acelera, né? Ela aumenta a pressa do desprendimento aqui, ó, ele nasce mais rápido,
porque a gente está apertando essa barriga, É mesmo. acelerando esse nascimento, e aí a gente aumenta o risco de traumas perineais graves. Além de eu aumentar aqui o meu risco de Risco de trauma perineal rotura. grave, exatamente, eu aumento o meu risco de rotura uterina, eu aumento o meu risco de quebrar aqui, ó, costelas Ela dessa mulher, lesão em órgãos aqui de dentro, baço, fígado. É importantíssimo a gente tomar cuidado, porque eu posso causar lesões graves nessa mulher, eu posso aumentar o risco de hemorragia, eu posso causar danos nessa região que fica toda roxa, porque eu estou subindo na barriga dessa mulher. E para o bebê, eu posso causar lesões na região cervical, na região da cabeça. Eu posso causar lesões de clavícula, porque eu acelero esse desprendimento e eu posso fazer com que esse bebê tenha lesões de clavícula. E eu posso levar esse bebê para um CTI, porque eu estou fazendo uma aceleração desse processo de nascimento. Então é importantíssimo ter isso em plano de parto, que vocês não aceitam que seja realizado manobra de Christeller, porque manobra de Christeller é violência e manobra de Christeller não tem indicação. Tá? Inclusive, é uma intervenção proscrita pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. Então, não deve ser feita em hipótese nem. alguma. Tem gente que fala assim, Matheus, e se meu neném estiver sofrendo? Não vai adiantar eu fazer manobra de Não, se estiver Christeller, não, gente. sofrendo, empurra e tira de outra via. Não faz o menor sentido, assim, eu fazer... Tá sofrendo, faz um fórceps, passa um Faz outra vácuo, coisa. resolve de outras formas, mas não adianta subir em cima da barriga, tá? Outra coisa que é importante ter em plano de parto é a epísio, né? Não realizar aqui, ó, o corte na região do períneo da mulher. Então, existem dois tipos de epísio, que é epísio medial e epísio lateral. Então, muita gente utilizava esse epísio, esse corte aqui na região da vagina, para aumentar o espaço de nascimento do neném. E aí o discurso era, eu vou cortar, porque eu vou cortar aqui para não ter uma laceração grave. Eu falo que não faz o menor sentido eu cortar para evitar rasgar. Então, se eu estou cortando, eu estou rasgando. Então, não faz sentido eu machucar para proteger. E aí, o que acontece? É sempre bom pensar, pensa num pano. Você tá com um pano íntegro e você está puxando aquele pano. Quando você puxa aquele pano íntegro, a chance de você conseguir rasgar ele só É muito puxando é muito pequena, é difícil de se rasgar. Não é fácil você puxar o pano e ele rasgar. Agora você vem com uma tesourinha e dá um cortezinho no pano, assim, bem nessa beiradinha. no E aí, meio. nesse cortezinho que você fez, você puxa. O Rasga, pano vai vai só. até lá embaixo. É a mesma coisa o períneo. Se eu corto, eu aumento o risco daquele corte abrir e eu aumento o risco de lacerações perineais graves, de terceiro e quarto grau. Então, o corte ele não tem indicação porque ele causa muito mais dano do que benefício. Só. E outra coisa, ele não acelera parto, porque quando o neném tá aqui, ó, ele Mas tá já tá lá inchando. embaixo mesmo, já saiu do colo, Exato. já foi. Exato, ele tá aqui, ele tá em contato com pele e músculo só. Pele e músculo Não não segura a criança, segura não. neném, gente. Não seguram, nem querendo ele segura. O que segura neném é osso, é parte óssea. Neném nascendo aqui, episiotomia não vai resolver, não vai acelerar a parto, vai só complicar a região vaginal, vai só aumentar o risco de lacerações graves. E aí, quando eu faço episiotomia, eu aumento o risco de infecções, eu aumento o risco de deiscência de ferida, que é quando aqueles pontos se abrem e aí a gente precisa entrar para um bloco para mexer naquela ferida. Eu aumento o risco de hemorragias graves. E essa região perineal ela pode sofrer com disfunções gravíssimas. Tem mulher que sofre com dor na região vaginal por muitos anos em função desse pique que é feito na vagina delas. Então, o pique ele não deve ser feito de hipótese alguma. Tá? Assim, é uma violência obstétrica mesmo. E tem gente que pede a gente para cortar. Tem gente que fala assim, se você não der o piquezinho, não vai nascer. Então, assim, não, a gente tem que desmistificar isso mesmo, sabe? Porque é muito, 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 muito perigoso. E por que tem gente que fala assim, Matheus, mas é melhor rasgar do que cortar? É melhor rasgar do que cortar. Pensando na anatomia do corpo, E vai é ver melhor fibras, né? exatamente, é melhor eu rasgar porque meus músculos estão ali bonitinhos. Se eu venho com uma tesoura aqui e corto, eu tô rasgando esses músculos com uma tesoura e eu tô separando eles de forma não homeostática. Então, eu tô separando eles. E quando eu junto, eu faço assim com eles. Então, eu faço eles dessa forma e eles ficam um em cima do outro. E aí fica aquela cicatriz horrorosa, né? Muito feia.
Na laceração, os músculos eles se separam de forma natural. Então, eles estão separados porque eles abriram de forma natural, de forma que eles acharam melhor abrir. Então, eles definiram como é que ia abrir. Quando a gente faz ali a sutura, esses músculos eles voltam para o lugar ali, eles se reorganizam de forma natural também. Que eles entendem, Bem assim, mais tá, tranquilo, né, Tati, fazer essa coisa. exato, a gente rasgou, a gente vai organizar aqui de forma que fique tudo certo, porque foi algo natural. A recuperação é 1 milhão de vezes melhor. O risco de complicações é muito menor, muito menor. E o conforto para essa mulher também é maior. Muita gente morre de medo, né, de laceração. Mas em um parto normal bem assistido, o risco de lacerações perineais graves é baixíssimo, é pouquíssimo. A gente tem aí lacerações de primeiro e segundo grau, muitas das vezes lacerações que não são nem suturáveis. Não precisa nem suturar. Então, De vê ali, tão teve uma laceração. pequenininha. Exatamente. E essa região do períneo é uma região que se reconstitui muito rápido. É uma região que tem uma constituição, uma reconstituição muito positiva. Então, às vezes, a gente não precisa nem fazer uns pontinhos para fechar, porque vai fechar naturalmente sem a gente meter o bedelho. Às vezes é pior eu dar ponto do que deixar ali o corpo. Imagina a primeira ida no banheiro pós-parto com ponto no períneo, gente. E a gente sempre reforça isso, sabe, Aline? Assim, porque muita gente tem muito medo. Então, assim, o primeiro cocô depois do parto é um medo para quem teve epísio. O primeiro xixi, o medo daquele ponto abrir, o E medo até daquelas. mesmo a relação depois de 40 e tantos dias, né? Depois que passa. A mulher fica insegura. Exatamente. E é nesse momento que muitos profissionais, né, não só médicos, mas tem enfermeiros também que fazem o famoso ponto do marido, né, que é o ponto do prazer. Tem gente, eu já vi Não, gente gente. chamar, existe isso até hoje, eu já vi gente chamar o marido para dentro da assistência e falar assim, que ó, deixei novinho para você. Ah, não. É absurdo, né? Assim, são coisas absurdas. E aí o ponto do marido é quando a vagina tá aqui fechadinha, o profissional vem aqui, ó, e fecha mais um pontinho. Para quê? Para a vagina ficar mais fechadinha e dar mais prazer para o marido na hora do parto, porque existe aquele velho pensamento de que o parto normal alarga a vagina, o que não Ah, não, acontece, né? gente. Então o pessoal vem cá e fecha para ficar mais prazeroso Aí para o fica marido. ruim pra quem? Pra pobre da mulher lá. Tá? Ah, Exatamente. não, E a gente. mulher vai sentir muito mais dor na hora da relação. Não vai ser prazeroso para ela, porque dói, porque é desconfortável, e ela vai sentir realmente que a relação é péssima. E aí isso vai danificar a relação dela com o marido. Isso vai prejudicar, porque ela não vai querer ter relação porque dói. E aí toda vez que o marido procurar, ela fala assim, eu não quero, porque tá machucando. E aí essa relação ela vai estar fadada ao fracasso, porque essa mulher ela não vai querer ter relação mesmo, porque dói, porque machuca, e para ela não é legal. E esse ponto do marido também é uma violência obstétrica. Tá? E aí Gente, que dentro, absurdo. e o pessoal, isso é algo muito comum, sabe, Aline? Assim, em muitos lugares isso é feito de rotina mesmo. Assim, fazer é, o pontinho aqui para deixar mais fechadinho para o marido, para dar Apertado. prazer. E tem marido, e tem assim, marido e familiares que falam para as mulheres para não fazerem parto normal, porque elas vão ficar com a vagina frouxa e o marido não vai ter mais prazer com elas. Isso é absurdo, né? São coisas que a gente escuta. Pensando que isso aqui, gente, ó, é músculo. Vagina é músculo. Essa região de dentro aqui, ó, Isso aí não é fica toda pronto, não, muscular. gente. É Tá tudo achando que tá muscular. fraco, faz musculação, né, Matheus? Faz É, pompoarismo, gente. Não fa- precisa fa- faz uma, amarrar, não. faz uma fisioterapia pélvica para É, fortalecer o o períneo assoalho faz qualquer pélvico. coisa. Mas não amarra o Exatamente. negócio, não, gente. Não faz o menor sentido, né? Se a gente Não. fazer esse tipo de cuidado. E aí, dentro desse momento do parto, no plano de parto, é importante que as mulheres foquem nisso, né? Redução de violências obstétricas graves, episiotomia, cristeler, ponto do marido, e melhorar o ambiente. Vou fazer um ambiente tranquilo, fortalecer o desejo do contato pele a pele imediato de 1 hora após o nascimento, porque esse vínculo de contato entre mãe e bebê é fundamental para que a gente tenha aí, né, o maior vínculo entre mãe e bebê, para que a gente reduza esse tipo de intervenção desnecessária com o neném, reduza a violência neonatal e a gente tenha uma amamentação em 1ª hora de vida. Então, essa amamentação em 1ª hora de vida ela é fundamental para que a gente consiga dar para esse bebê esse acolhimento. Eu falo que o melhor lugar para o neném estar quando ele nasce é no colo da mãe e do pai. Junto com a mãe ali, bonitinha, fazendo contato pela pele, junto com o pai, junto com a mãe, porque ali naquele contato pela pele ele está recebendo as bactérias do corpo da mãe. E automaticamente ele está fazendo ali uma
uma produção de anticorpos contra tudo que está acontecendo. Então, é importantíssimo que esse contato pela pele seja realizado para que a gente fortaleça esse vínculo entre mãe e bebê, para que a gente fortaleça essa amamentação em primeira hora de vida e para que a gente dê para esse neném um acolhimento, né? Quando o neném vai para o contato pele a pele com a mãe, a gente já tem estudos que comprovam que é um bebê que ele tem aí um desenvolvimento e um crescimento mais positivo, é um bebê que lida melhor com frustrações na vida adulta, é um neném que tem um desenvolvimento neurológico também mais positivo. Melhor. Então, assim, a gente não tem nem o que discutir. O lugar de neném após o nascimento é na mãe, no contato pele a pele. E aqui também, nesse momento, no parto, é importante que a gente fortaleça essa questão do acompanhante junto, tá? Também não expulsivo. Perfeito? Quer colocar alguma coisa aí? Quer falar alguma coisa? Só eu que tô falando nessa cabeça, né? É porque não está falando na minha cabeça, não, gente, porque eu fiquei chocada com o ponto marido aqui. Eu fiquei pensando, gente, mas que absurdo. Eu tô aqui passada até agora, gente. Como que pode fazer isso? O povo faz, viu, Aline? Gente, você viu que eu fiquei até muda, Matheus? Eu fui ficando muda. É muito comum. Pensando, gente. A gente vive nesse contexto, é muito machista, né, Aline? Assim, a gente tem esse pensamento muito assim, que o corpo da mulher, a gente pode fazer o que quiser e que o corpo da mulher é do marido, né? Se a mulher é grávida, é do marido. E eu vejo muitos profissionais assim, vai tomar conduta com a mulher em trabalho de parto, discute com o homem. Vou com o acompanhante, assim. E, gente, você tem que falar com a mulher, o corpo é dela, sabe? Ela que tá parindo ali, tá doendo nela, né? Tem que exatamente, exatamente. E tem muito, assim, tem muito profissional que fala com o marido, vou dar um cortezinho aqui, mas depois eu deixo novinho pra você. Vontade de morrer, de vomitar. Ai, gente, não é fácil não, viu? Por isso não. De partos não terem que passar por isso, porque eu sei que a gente quis fazer essa aula, né, Matheus? Porque muita mãe não sabe que existe plano de parto, não sabe que é direito, não sabe que é lei, né? Que vocês têm que fazer, e não adianta copiar da internet, tem que conhecer, tem que saber o que tá fazendo. Então, não é simples assim, gente. Dividir com o profissional que tá te acompanhando é muito importante, né? E principalmente, às vezes, aquelas que vão pra SUS, que vai ganhar com quem tá de plantão. Que é mais complicado ainda, né? Do que quando você tem obstetra seu de todo dia, né? Ali você ainda consegue trocar uma ideia melhor, mas as pacientes ficam muito inseguras, né? Quando vão ganhar que não conhece o plantonista. Uma dica que eu sempre falo com as pacientes que querem parir, já chega na primeira consulta com seu obstetra ou com seu enfermeiro obstetra, que vai estar com você, e pergunta assim, o que você acha do parto normal? Como é que é a sua conduta com o parto normal? O que é seu pensamento sobre? Se o profissional falar com você assim, não é hora de falar de parto, corre. Corre. Pode correr. Eu acho que eu ia falar isso, não falar não, Matheus. Se falar pra você assim, de cara, não é hora de falar de parto, vaza. Porque essa pessoa, ela tem seríssimas possibilidades de te levar para uma cesariana sem indicação. De chegar com 37 semanas, ela olhar pra você e falar assim, nossa, a barriga tá tão grande. Não vai dar. Nossa, seu quadril é tão curtinho, você é tão pequenininha. Não vai parir. Não vai nascer. Nossa, seu neném tá tão grande, vai te machucar tanto. Eu acho que não vai passar. Então, assim, já chega de cara, já mete para a porta. Fala, o que você acha de parto normal? Tô querendo parir. O que você me orienta? E aí você vai ver que a pessoa vai falar com você. Porque se correr de cara... Porque o profissional que ele é a favor, ele fala assim, eu acho excelente. Inclusive, eu te aconselho a estudar bastante. Vamos conversar sobre. O que você pensa? Por que você estudou sobre parto normal? Eu sempre falo isso com as pacientes. Eu falo assim, eu quero muito parir. Eu falo, o que te trouxe esse pensamento, esse estalo para pensar no parto normal? De onde é que veio? O que você tem pensado sobre parto normal? Quais são as expectativas? Porque o profissional que ele é a favor do parto normal, ele quer entender qual que é a expectativa dessa mulher, exatamente para que a gente consiga guiar ela e trazer para ela informação, trazer para ela empoderamento. Porque informação, gente, é libertador. É libertador. Quando você chega no profissional e ele fala assim, não, porque eu tô achando aqui que sua barriga tá baixa, eu falo assim, tá, entendi. Aí você fala, oh meu Deus do céu, tá achando que eu sou besta. E é isso, assim, sabe? A gente tem que fortalecer. Você consegue reconhecer, né, realmente com quais profissionais que você está lidando, com quem que você, né, você está acompanhando, para ver se aquele profissional você pode criar expectativa, né, de ter um parto com ele, ou se realmente você perceber que aquele profissional não vai te atender as expectativas e que você precisa procurar outro. E não é problema nenhum, né, Matheus? Às vezes as mulheres ficam muito assim, encabuladas, de, tipo assim, eu vou trocar de médico, que o médico vai achar, ou no finalzinho o médico vai pegar, não vai querer. Gente, não existe isso não. Exatamente. Não se satisfeita, troca. Não gostou, não troca de novo, troca 10, 15, 50 vezes, até você identificar com um profissional que vai corresponder às suas expectativas, que o parto é um momento único, né?
E gestação também, né, Aline? Assim, gestação é muito segurança. Você tem que estar com um profissional que vai te passar a segurança. Você vai olhar e falar assim, gente, eu tenho certeza absoluta que eu tô com a pessoa que vai me respeitar, que não vai fazer nada comigo, que não vai tirar os meus direitos e que não vai querer me ludibriar. Porque tem muito profissional, eu falo muito isso. Tem muito humanizado fofinho de capa de livro. Que é aquele profissional que, ai, nossa, conversa fofinho e te, ai, eu concordo com você, nananã, e chega na hora do parto, te chicreta um monte de violência obstétrica e fala que precisou e que fala pra você que tem que ir pra uma cesariana. Então vocês têm que ficar muito atentas a isso e principalmente, eu decidi parir com esse profissional. Procura pessoas que pariram com ele, procura pessoas que tiveram parto com esse Até no profissional. convênio mesmo, eles liberam a taxa de cesarianas obstétricas. Exato. Eu falo muitas pacientes que quando o paciente me procura, fala assim, fulana ganhou comigo ganhou com você e te indicou pra mim. Eu falo, graças a Deus, isso é muito bom. É. Vai parir comigo, gente? Procura pessoas que pariram comigo. Fala assim, gente, aqui, você pariu com o Matheus? O que você acha? Como é que é a condução dele? O que ele fez? Como é que é ele dentro do parto? O que ele te oferece dentro do parto? Porque isso é muito importante. Sabe assim, a gente tem que saber as experiências dos outros para que a gente consiga ter um pouco mais de visão de como é que vai ser essa assistência. Porque na hora do prometer, todo mundo promete. Né? O difícil é o cumprir dentro do parto, é o respeitar mesmo, é o estar com você, é te respeitar de uma forma plena mesmo. Isso é muito importante. Então procure pessoas que pariram com esses profissionais que vocês estão escolhendo para parir. Tá? Conheçam os hospitais onde vocês estão escolhendo para parir. Então, liga no hospital e fala que eu queria agendar uma visita para E a conhecer, maternidade, né? Conhecer. para saber como é que é aí, o que vocês fazem de boas práticas, vocês têm taxa de epísio, vocês têm taxa de reclamação por violência obstétrica, qual é a taxa de cesariana de vocês, vocês têm um levantamento das indicações das cesarianas de vocês, porque vocês conseguem ter aí, gente, uma média de o porquê que as pacientes que estão sendo assistidas por cesariana nesse hospital estão sendo operadas. Isso é importante. Né? Assim, foi operada por quê? Foi operada porque a falha de indução. Mas induziu com o quê? Um miso. Ai, gente, tá errado. Não tá certo, não. Então, assim, isso é muito importante. Sabe? Vocês entenderem o motivo das cesarianas, o porquê que essas mulheres estão sendo levadas para as mesas cirúrgicas, as taxas de epísio, as taxas de cesárea. Isso demonstra muito como é que é a condução desses serviços, né? E isso inclusive, é um dado importante para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele gabarita Cobra, né? maternidades, Cobra isso, tanto da maternidade, cobra dos convênios. ele gabarita maternidades através dessas taxas. Tem muita taxa de epísio, e o Ministério da Saúde, ele cai matando. Ele fala, ué, o que você está fazendo? Boas práticas de nascimento não existem nesse hospital? O que você está arrumando? O que está errado aqui? Por que vocês não estão evoluindo aí? O que tem bloqueado essa evolução de vocês? Então, isso é importantíssimo. Protocolos de urgência. Vocês têm protocolos de urgência bem delimitados nesse serviço? Quais protocolos estão implantados? Tem protocolo de hemorragia? Tem protocolo disso? Isso é importante que vocês conheçam, sabe? Vocês têm maleta de hemorragia no serviço de vocês? Porque isso é segurança, gente. Isso é importante. E muita gente foca só nessa questão, tipo assim, não, eu vou ganhar e vai ser assim. Então, eu falo muito assim, se vocês têm condição de ter com vocês profissionais de qualidade, é um investimento muito importante, muito importante. Sabe assim, é importante mesmo ter esse tipo de investimento, porque é segurança, você tem para quem ligar, você tem para quem ir, isso faz muita diferença para Toda a vocês. diferença na hora. Isso faz Fica muita muito diferença. agilizada na hora do trabalho. Muito. Muito. E ter a segurança, né, Aline? Assim, de entrar em trabalho para fazer, minha única preocupação aqui é parir, porque os profissionais que estão Ó, comigo, vão eles me vão me respeitar. amparar, vão me conduzir, né? Eu só tenho que Exato. seguir a condução deles, né? Você tem que Exatamente. se entregar e ser levada, né, Matheus? E não ter que Exatamente. preocupar em assumir o que você vai fazer aquilo ali na hora. Você só vai, só ir, flui. Só vai viver aquilo ali que tem para viver, né? Isso é muito importante. E aí, dentro do plano de parto, ainda tem mais 3 processos, né? Eu vou tentar agilizar para a gente não ficar muito tempo segurando, tá, Aline? Tá. Mais 3 processos. Então, tem cuidados com o neném pós-parto. Então, a gente tem que Sim. avaliar quais vão ser esses cuidados com o bebê, porque existe também violências que são feitas com o neném. Colocar no plano de parto de vocês que vocês preferem que esses cuidados sejam feitos de preferência com o neném no colo, com o neném mamando, com vínculo, contato pele a pele.
reduzir aí a questão do banho, você dá esse primeiro banho de preferência 24 horas após o nascimento do Não neném. precisa dar banho na maternidade, gente. Exatamente. Super desconfortável. Tenta dar em casa, porque assim, o neném tá acostumando que nasceu, é tudo novo. Na E aí o neném maternidade nasce. perguntaram, você deu banho? Eu falei, aham, dei. É. Dei. E o bebezinho nasce com vernix caseoso, né? Que é aquela pastinha A que protege contra proteção. bactérias do ambiente. Então, se a gente dá banho imediato, a gente tira toda essa proteção do E neném. além O disso, neném tá ele mantém a exposto. temperatura corporal do bebê, evita que ele perca de temperatura rápido. Exatamente, porque Passa dentro da só um barriga você lencinho controla umedecido na cabeça para tirar dos cabelos, para não ficar muito feio, que as muito mães não gostam. sujo, muito Pra coladinho, botar um né? lacinho para tirar uma foto, passa só assim. Foi o que eu fiz. Eu dei um banho de lenço umedecido na cabeça pirulina só para despistar e o resto deixei. E a gente fala muito isso, né? Nem bota toquinho, vai ficar feio, só o cabelinho grudadinho mesmo, mas depois do banho passa. Então, assim, dentro da barriga você faz tudo pro neném. Você controla o metabolismo, controla a temperatura, respira, dá alimento. O Do neném tá nada, precisando. ele tem que assumir tudo de uma hora para outra. A gente já se estressa já no nascimento. Fala, meu Deus do céu, já nasci irritado nesse mundo aqui. Então você tem que aprender a mamar, tem que aprender a respirar, controlar a temperatura, controlar o metabolismo. E tem um monte de gente Reclamar que cutucando. você quer alguma coisa, tem que chorar sabendo reclamar que você É, quer. Dano. e um puxa de um lado, e outro pega do outro, e um grita no seu ouvido, que gracinha! Então, assim, é estressante pro neném. Então, Nascimento é estressante, gente. evitar fazer qualquer tipo de cuidado com esse neném durante essas 24 horas é importante para que o neném consiga entender e falar, beleza, gente, eu nasci, tô aqui Calma. nesse mundo, agora é eu por mim mesmo, eu vou dar meu jeito aqui. Então, a gente tem que ter muita paciência quanto a isso, tá? E a gente Depois é os finaliza sempre... cuidados, né? Com a E aí a gente finaliza o plano de parto com a questão da cesariana, né? Assim, as indicações reais seja sempre necessário, né? fortalecendo, que seja discutido antes com a mulher o motivo da cesariana, que seja repassado para ela o motivo da cesariana, que as mãos dela não estejam amarradas durante a cesariana, porque imagina a claustrofobia, você tá ali, você tá com uma raque anestesia, não tá mexendo perna, olhando para um teto branco e suas mãos amarradas. Gente, isso é claustrofóbico. Tipo Então, o Jesus na cruz. ideal... Exatamente. É que essa mulher não esteja com as mãos amarradas, que ela consiga ali segurar as coisas, coçar o nariz. E ela precisa se movimentar. Segurar na E mão do aí marido que tá ali atrás, né? exatamente. Ter o acompanhante livre escolha durante a cesariana também é direito da mulher. Então a mulher ela tem direito a ter o acompanhante livre escolha também dentro da cesariana. Que a neném seja levado a contato pele a pele após o nascimento, também na cesariana. Que a amamentação seja feita no primeiro momento durante a cesariana e que a neném seja mantida junto ali com a mulher no pós-parto. Que a mulher não seja sedada na cesariana. Então, a gente teve um caso muito recente de uma violência horrorosa de pacientes que eram Olha, sedadas. Então, assim, não uma tem que coisa sedar a absurda, você não quer nem paciente. conversar, porque eu É, passo. exato, Fiquei eu 3 não dias quero sem nem dormir entrar. pensando aqui. Não quero nem Credo. entrar nesse assunto, mas assim, mulher Não. não tem que ter sedada nesse momento da cesariana. Tem que estar acordada para quê? Para ela conversar, para que ela seja orientada, para que ela saiba o que está acontecendo. Colocar no plano de parto que vocês não querem que falem de outro assunto durante a cesariana, não quer saber de política, não quer saber de futebol, não quer saber Nem de de quem tá religião. pegando quem, não sei quem, da fofoca do Exatamente. hospital de fulano, que Da fuma. festa de fim de ano, não tem que ter, né? Então, assim, que não tenha conversas paralelas, que seja respeitado esse momento do casal, que o ar-condicionado seja desligado quando o neném estiver nascendo para evitar hipotermia, que o foco seja reduzido na hora que o neném esteja nascendo para evitar a luzona na cara do neném. Então, são cuidados, gente, que a gente consegue fazer, que são cuidados mínimos e vai muito de boa vontade. Então, se a pessoa tiver boa vontade, ela consegue fazer isso e não vai mudar em nada a rotina dela. Nada. Eu desliguei um foco, o que, é que vai mudar na minha vida? Nada. Pode Nada. superar de novo, você liga, né? Não, não Bom muda caso. nada na minha vida. Exatamente. O menino nasceu, tá no contato pela pele com a mãe, Liga o liga de foco e acaba novo. de fazer. Exatamente. Que o campo cinza seja baixado na hora que o neném esteja nascendo para a mãe ser apresentada para o bebê na hora que o neném está nascendo. Gente, isso é o básico. Sabe? A gente tem que pensar no básico para humanizar e tornar esse momento da cesariana também humanizado. Menos mecânico, menos linha de produção. A gente tem que humanizar, tem que respeitar esse momento também. Colocar uma musiquinha para a mulher durante a cesariana para que ela esqueça o foco, porque durante a cesariana o foco da mulher é realmente o que está acontecendo. Tem gente que fica tensa, e aí tem o barulho do cautério, tem o cheiro da cesariana, que é Aí você forte. tá até mal.
Então, assim, colocar uma musiquinha pra mulher distrair, ter o cuidado de perguntar pra ela, tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá Tá tranquilo, né? tudo Tá tranquilo sentindo alguma aí? coisa? Exato, isso faz diferença, né? A gente ter esse cuidado, de ter esse olhar para essa mulher durante o processo de cesariana também faz muita diferença. Então, o plano de parto, ele vem exatamente para alinhar esses pequenos detalhes, que não vão mudar, gente, de forma nenhuma, rotinas escabrosas do hospital, que vão trazer mais conforto para a mulher, e eu falo mesmo assim, que vai trazer até mais conforto para a equipe. Sabe, eu gostava muito quando a paciente chegava para mim e falava assim, eu tenho plano de parto. Eu falava, que bonitinho, graças a Deus você tem Gracinha. plano de parto. Porque isso dá pra gente uma segurança do que eu posso oferecer para essa mulher. Qual é o nível de orientação dessa mulher? O que ela entende sobre o processo de trabalho de parto? Porque tem gente que não entende e acha que tudo que está acontecendo no parto é para forçar, é para atrapalhar. E não é, às vezes faz sim esses cuidados para resolver um problema, para ter um sucesso na assistência, e são necessários algumas das vezes. Então, assim, é importante ter o plano de parto para fortalecer mesmo as suas escolhas, os seus direitos e evitar essas violências que são muito naturalizadas na nossa Ficam sociedade. marcadas com a mulher depois, né? Para o Ela resto deve da pro vida, resto né? da vida. Pro resto da vida. Violência obstétrica tem função direta na mulher não querer ter mais outros filhos, né? Isso. Tem mulher que fala assim, eu não quero nunca na minha vida mais engravidar porque eu sofri tanta violência, eu fui tão Eu não quero desrespeitada, parir nunca eu não quero mais. nem pensar nisso nunca mais. Então, assim, a gente tem que fortalecer essas questões também. Com certeza. Gente, Matheus brilha. Ai, Inclusive, boba. queria dizer que o Matheus me cedeu gentilmente a aula de plano de parto dele lá para o curso, para o Gravidez Sem Medo, né? Para o curso que a gente tem adicional lá. E ali, o link tá lá no minha bio, quem quiser conhecer depois. E que o Matheus também tem o curso dele, né, Matheus? Você está aberto aí Exatamente. Tá aberto ainda. sobre parto, né? Para quem quer estudar mais sobre a condução do parto, esse momento, né, Matheus? Fazer tudo com você aí também. Os Exatamente. shakes para acelerar, tudo. Tem tudo. O curso de preparação de parto tem tudo mesmo. Desde gestação, parto e pós-parto, tem tudo ali, muito completinho. Tem inclusive uma aula da dona Aline Cota lá Tem, também, nós né? fizemos, nós somos parceiros, né, Matheus? Sempre, né, Aline? Sempre. Graças a Deus, isso é Nós muito somos bom. parceirão. E Então, te aí, convidar vocês a conhecer lá o meu, do Matheus também, quem não conhece ainda, que o Matheus é muito legal. E agora vamos pro terceiro turno, né, Matheus? Tem um apetitinho ali para dar banho. vai cuidar dessa petitinha, Aline, muito obrigado, viu, sim, por ter Obrigada a aceitado o você. A gente convite. estava tentando fazer essa aula de plano de parto, que é muito legal para a gente orientar, mas deu problema no som, depois de dia, nasceu neném, foi uma confusão, mas a gente conseguiu, Uma enfim, trazer loucura. para vocês. Viu? Todo mundo E eu vou querendo que deixar grava, Matheus, deixar a Eu vou live deixar a live salva. salva bonitinha, aí eu coloco aqui e deixo a linha de colaborador também, que fica salvo no Vocês perfil dela assistem, também. viu? Viu? Gente, muitíssimo obrigado para quem ficou com Obrigada a por gente até você, o Matheus. finalzinho. Muito Um obrigadinha, beijo. Aline. Beijo. Tchau, Tchauzinho. tchau, gente.